Boa noite, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre todos nós. O texto de Isaías diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Esse é um momento que você precisa abrir seu coração, que você precisa desejar desta boa semente que é o Evangelho, que você precisa desligar-se, das suas preocupações e concentrar-se no recado que Deus quer dar a você nesta hora. Nós vamos orar para que isso aconteça, mas você também vai orar. Então feche os seus olhos e faça essa oração de abertura. Abra-se ao Espírito do Senhor nesta hora e peça para que Ele comunique verdadeiramente a sua palavra com você. Senhor, aqui está o teu povo reunido, ó Deus, esperando que o Senhor mesmo do alto os céus fale diretamente conosco. Abre nossa mente, abre o nosso coração, dá-nos o entendimento, o discernimento do teu Espírito, o toque, ó Deus, que ilumina, que abre, Senhor, a nossa mente, e que essa palavra caia em boa terra e produza frutos. O Senhor nos restaure, o Senhor traga cura à nossa vida, ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu vou tratar de um tema dentro da série Restaurando as Emoções, um tema muito corriqueiro, talvez pouco falado, pouco debatido no meio da igreja, mas muito comentado entre a psicologia. E se trata de codependência. Muitas vezes nós confundimos amor com codependência. E para estudar esse assunto e trazer algumas luzes, nós vamos ver que esse assunto já é muito antigo. Aproximadamente 3.000 anos atrás, tem um personagem bíblico muito conhecido, talvez seja o teu herói bíblico, o teu preferido. Ele se chama Davi. Vou fazer um recorte no relacionamento de Davi com um de seus filhos chamado Absalão. Diz assim, 2 Samuel 19, de 1 a 8. Contaram a Joabe que o rei Davi estava chorando e se lamentando por causa de Absalão. Assim, naquele dia, a alegria da vitória virou tristeza para toda a tropa de Davi, porque eles souberam que o rei estava chorando a morte de seu filho. Eles voltaram e entraram na cidade em silêncio, como fazem os soldados que fogem da batalha envergonhados. O rei havia coberto o rosto e gritava alto: ó meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Então Joabe foi à casa do rei e lhe disse: hoje o Senhor, com letra minúscula, hoje você, Davi, humilhou os seus soldados, aqueles que salvaram a sua vida, a vida dos seus filhos e filhas, e a vida das suas esposas e concubinas. O Senhor odeia os que o amam e ama aqueles que o odeiam. Vou repetir essa frase. O Senhor odeia os que o amam e ama aqueles que o odeiam. E mostrou que os seus oficiais e os seus soldados não valem nada para o Senhor. Eu estou vendo agora que o Senhor ficaria muito feliz se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Vá agora e dê uma palavra de elogio aos seus soldados. Se não fizer isso, eu juro em nome de Deus, o Senhor, que amanhã de manhã nenhum deles estará do seu lado,
e esse seria o pior desastre de toda a sua vida. Então o rei se levantou e foi sentar-se perto do portão da cidade. Os seus soldados souberam que ele estava lá e se reuniram todos em volta dele. Nós já voltaremos no texto, mas eu queria falar em primeiro lugar o que é codependência. Codependência é um termo usado na área da saúde para se referir a pessoas que estão fortemente ligadas emocionalmente a uma pessoa, que tem uma séria dependência física ou psicológica de uma substância ou de um comportamento problemático ou destrutivo. A codependência, ela não só existe nos filhos ou nas famílias que têm dependentes químicos, drogados. A codependência existe em toda a família, ou quase todas as famílias, que têm o que nós chamamos de comportamento droga. Não que a pessoa use droga, mas que ela tem um comportamento problemático e um comportamento destrutivo. Pode ser um filho, pode ser o marido, pode ser a própria esposa, enfim. E há quem tolere esses e justifique esses comportamentos abusivos do outro, dizendo que ele age dessa maneira com aquela pessoa que tem esse comportamento porque o ama demais. Esta é uma postura codependente que nasce de uma profunda insegurança e medo do abandono. A pessoa pisa na outra, mas a outra que é pisada tem medo de ser abandonada e ela consegue conviver e aceitar esta situação. São pessoas que estão dispostas a fazer o que for ou suportar qualquer humilhação em nome do amor. Elas dizem, em nome do amor. São pessoas que entendem que quanto se ama demais, e elas dão essa desculpa, mas eu amo demais ele. Pode existir uma abnegação total pela pessoa amada. Eu ajo assim porque eu sou apaixonado por ele. Não existe equilíbrio nesta relação. Isto se torna então um amor doentio. Dentro desse grupo de pessoas estão, por exemplo, as mães que sempre pagam as dívidas que os seus filhos contraem. Ou o pai que sempre está pagando as dívidas que os filhos fazem. Eles sabem que não é certo, mas acabam fazendo novamente, justificando esta ação por conta do amor, em nome do amor. Também aquelas pessoas que dormem junto com aquela pessoa que as maltrata. Nunca se separam, ou se separam para voltar depois. Elas acreditam que quando se ama demais alguém, nenhuma ofensa é capaz de acabar com esse vínculo. Na verdade, isto não é amor, amados. Isto é codependência emocional. É um vínculo emocional distorcido, porque literalmente essas pessoas sentem que não conseguem viver sem o outro, apesar de uma relação como essa. O que acontece, na verdade, nesse caso, não é que a pessoa ama demais a outra, é que ela não tem amor próprio. Ela está confundindo a relação. Ela acha que ama demais a outra, mas na verdade ela não ama a si mesma. Então o codependente, sem perceber, age de acordo com um princípio. Eu preciso que você precise de mim. Eu preciso que você precise de mim. Então, quando uma pessoa pensa assim, a sua atitude primordial será de salvar o outro, de servir como amortecedor para qualquer consequência negativa derivada dos atos dessa pessoa, dessa outra pessoa. E isto não é amor. Foi exatamente isso que aconteceu
com Davi. Ele queria servir de amortecedor para os pecados do seu filho Absalão. Davi queria amenizar as consequências negativas que naturalmente cairiam sobre Absalão devido à sua rebeldia, seus pecados de alta traição. Davi e Absalão, um caso típico de codependência emocional. E para nós entendermos esse trechinho que fala a respeito da morte de Absalão e o lamento de Davi, eu quero fazer um resumo aqui da história desses dois personagens, pai e filho. Absalão foi o terceiro filho de Davi, com uma mulher chamada Maacá. Ela era estrangeira, ela era síria, e a Bíblia fala mais algumas coisas a respeito de Absalão. Por exemplo, em 2 Samuel capítulo 14, no versículo 25, traz uma narrativa esplendorosa de Salomão. Diz assim: em Israel não havia ninguém tão famoso por sua beleza como Absalão. Não havia em Israel ninguém tão celebrado pela sua beleza como Absalão. Ele era perfeito da cabeça aos pés. Eu estou lendo o texto, tá? O texto bíblico, 2 Samuel 14, 26 agora. Tinha muito cabelo, que ele cortava uma vez por ano, quando ficava comprido, muito comprido e pesado. A sua cabeleira pesava mais de 2 quilos, de acordo com a medida real de pesos. Queridos, a codependência de Davi começa pela vida de príncipe que tinha Absalão. Absalão tinha muitos jovens ao seu redor. Absalão tinha muitas pessoas ao seu redor. Absalão tinha seu próprio campo, a sua própria casa, o seu próprio reduto, os seus próprios servos e empregados. Ele tinha uma vida de príncipe, fazia festas, e ninguém mexia com ele, porque ele era o filho do rei, do grande rei Davi. Mas ele tinha uma irmã chamada Tamar. E Tamar, Absalão e Tamar era filho então de Maacá. E aí aconteceu algo terrível, porque o primeiro filho de Davi com outra mulher, ele se chamava Amnon, e Amnon se apaixonou pela Tamar, a sua meia-irmã e irmã de Absalão. E um sujeitinho ordinário chamado Jonadab chegou para Amnon e disse: eu tenho um plano para você possuir a sua irmã, o que era proibido pela lei, incesto. E Jonadab arquitetou um plano, e Amnon aceitou esse plano e armou lá esse plano, e no final das contas ele conseguiu deitar-se com a sua irmã. Ela era virgem, diz a Bíblia. Na verdade, ele a estupra. E a Bíblia diz que Davi, ao saber desse incesto, desse crime, que na lei de Moisés era punido com morte, ele ficou muito irado. Porém, Davi não tomou nenhuma providência. Queridos, isto não é amor. E aqui eu já faço uma aplicação. O amor é justo, o amor é exigente. Portanto, faz o que é certo e faz com que os nossos filhos recebam as consequências dos seus próprios erros. Mas esse sentimento de codependência de Davi pelos seus filhos não permitiu correção alguma, porque o codependente atua como salvador daquele que tem um mau comportamento. Agora veja o que a negligência de Davi causou daqui para frente. Vamos ver. Absalão então ficou possesso com esse crime do seu meio-irmão. Ele acolhe a sua irmã Tamar, depois dá um nome para uma das suas filhas de Tamar também, e disse para Tamar: não se preocupe, vem aqui, eu vou cuidar de você, more aqui comigo. Mas naquele instante ele já estava pensando na sua vingança com o seu meio-irmão, que era irmão por parte de pai. E então ele arquiteta um plano, faz uma grande festa, convida todos os filhos de Davi, das suas diversas esposas.
E ele dá uma ordem aos seus empregados: quando Aminon estiver chapado de bebida, vocês vão lá e o matam. E ele fez, e os seus empregados fizeram isso. Aí todos os filhos de Davi saem correndo de volta para a casa lá do pai. E Absalão então foge para morar com o seu sogro. Absalão mata e foge. Absalão mata e não é punido, não é corrigido. E olha que interessante, queridos, como funciona a codependência. Depois de 3 anos, Davi sentiu saudade de Absalão, apesar do que ele havia feito. E ele mandou chamar Absalão lá, buscá-lo lá na Síria. E Absalão volta então para Jerusalém, porém Davi não o recebe em seu palácio, não conversa com ele. E aí nós percebemos outro comportamento codependente de Davi. Ele permite que o filho volte, mas ele não conversa, ele não trata, ele não vai a fundo, ele não corrige, ele não fala do passado, ele não perdoa. A pessoa codependente tem esse tipo de comportamento, ela silencia ao invés de resolver o problema. Então Absalão, já meio cansado dessa situação, meu pai me chamou aqui para voltar a Jerusalém, voltar a Israel, mas também não quer conversar comigo. O que ele quer? Ele vai a Joabe, que era o comandante do exército de Davi, e diz: Joabe, peça por mim, pelo meu pai, ao meu pai. Eu voltei, mas ele não fala comigo. Joabe não quis saber. Ele pediu novamente, Joabe também não quis saber. Sabe o que ele fez? Ele mandou seus empregados colocarem fogo no campo de cevada, nas plantações de cevada do comandante Joabe. Simples assim. Quem tem um comportamento droga, é muito simples, é simples assim. Ele não quer me ouvir, eu vou queimar o campo dele. Perceba o caráter sem limites de um filho que o pai é codependente. E por que ele agia assim? Porque o pai era frouxo, achava que o amava, mas na verdade era codependente dele. Queridos, trazendo para os nossos dias, a codependência nasce em relação aos filhos, no momento em que os filhos se habituam a transgredir sem precisar assumir as consequências pelos seus atos. Esse tipo de comportamento, droga, é nocivo, destrutivo, mesmo que não use droga, rebelde, pecaminoso, oriundo de famílias permissivas, onde se é comum ouvir a frase: mas eu dei de tudo a ele, por que ele faz isso? Eu dei de tudo a ele. Nasce no seio daquelas famílias nas quais existe a figura daquela mártir generosa, aquela mãe salvadora que se sacrifica por todos. Esse comportamento nasce no seio de famílias temerosas em tomar atitudes, de famílias que sucumbiram às chantagens emocionais. A mãe recua quando o filho diz: se você fizer isso, eu saio de casa. A mãe dá um passo para trás, porque ela desespera-se completamente pelo fato de não ter o filho debaixo dos seus cuidados. E ele deita, enrola e faz o que quer com essa mãe. Ou a codependência da mulher com o marido. Ele diz à mulher: se você ficar me cobrando, pegando no meu pé, eu te abandono. E ela aceita esse status quo, esse comportamento destrutivo na relação do seu casamento. Voltando ao texto, então Joabe vai
intercede junto a Davi, e Davi o recebe em sua presença. Olha a falsidade de Absalão, vai, se ajoelha perante o pai, como se estivesse arrependido. O pai recebe ele em sua presença, mas diz a Bíblia que não conversaram, não trataram do problema, não houve aproximação, houve aperto de mão, mas não conversaram, não curaram o relacionamento. Davi aproxima novamente e não trata novamente. Queridos, aí Absalão viu um sinal verde para fazer algo pior ainda. A partir daí, Absalão ajuntou 50 homens ao seu redor, e ele ficava todos os dias no portão de Jerusalém. E todos os homens, famílias que chegavam das 12 tribos de Israel, para levar alguma questão ao seu pai, ao rei de Israel, Davi, ele abraçava essas pessoas, ele beijava essas pessoas, e ele dizia: se eu fosse juiz em Israel, eu ia julgar a sua causa, eu ia dar um veredito positivo para você. E assim, queridos, ele fez por 4 anos, e ele foi conquistando o povo de Israel. E depois disso, quando ele percebeu que ele tinha um mundaréu de gente favorável a ele mesmo, ele junta um exército ao entorno de si. Ele vai para Hebrom, 30 quilômetros de Jerusalém, a mesma terra em que Davi foi ungido rei por Samuel. Olha só. E ali em Hebrom, ele autoproclama-se rei de Hebrom. E ele cria uma confusão: rei de Hebrom, rei de Israel, 2 reis. E o que Davi fez ao saber da rebelião do seu filho Absalão? Você deve estar pensando assim: Davi era guerreiro, ele foi lá e acabou. Ele fugiu, ele não quis lutar com o seu filho, ele abandonou Jerusalém, abandonou as suas responsabilidades como um rei, e ele então cria um monstro, com essa codependência sua em relação a Absalão. Queridos, é incrível. Davi, o grande guerreiro, na sua adolescência tinha matado um urso e um leão, derrotou o grande gigante filisteu, Golias. Ele foi invencível, ele foi um grande conquistador, ele foi aquele que alargou as terras de Israel, as divisas de Israel. O maior reino foi na época de Davi, em extensão, em grandeza, em glória. Ele foge para o deserto com o seu exército, com a sua família. E a sua família não era pequena, Davi tinha muitas mulheres. Imagine a grande comitiva que deixa, e todo o povo olhando: nossa, o rei está fugindo do seu próprio filho. E Davi deixa 10 esposas secundárias dele, chamadas de concubinas, para tomar conta do palácio. Absalão então entra em Jerusalém, toma posse do palácio, e sabe o que ele faz, queridos? E aí eu vou fazer um parênteses aqui para falar de outro assunto. Tem gente que não acredita nesse livro, porque acha que esse livro é um papel que aceita tudo. Nós vivemos a pós-modernidade, que tem, na pós-verdade, que diz que a verdade é relativa. E falar: a Bíblia é papel, o papel aceita tudo, colocaram o que quiseram aqui. Se colocassem tão somente aquilo que queriam, o que eu vou contar para você não teria entrado agora, nesse livro aqui. Porque esse livro é verdadeiro e fiel, porque conta as vergonhas dos heróis da Bíblia, de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que Absalão fez? O palácio havia um terraço. Ele manda colocar um colchão, uma cama, armar uma tenda,
e ele faz sexo com as 10 mulheres de Davi, para que toda a cidade de Jerusalém visse. Depois disso, então, ele sai com o seu exército para matar o seu pai Davi. Só que se você ler detalhadamente essa história, Davi tinha um comandante chamado Joabe, que foi seu braço direito, e ele era homem de guerra. Aliás, a Bíblia tem uma lista dos valentes de Davi, né? Os homens que lutaram com ele desde quando ele não era rei ainda. Acompanharam Davi a vida toda, eram fiéis a Davi, se colocavam na frente de uma flecha por Davi. E Joabe então vence o exército de Absalão, e o texto que nós lemos é quando chega a notícia para Davi. Nós temos no capítulo 18, versículo 33, diz assim, 2 Samuel 18, 33, então o rei ficou profundamente triste, subiu à sala que ficava por cima do portão e começou a chorar. É a segunda vez que ele chora. Eu já tinha lido no nosso texto, estou lendo de novo, essa aqui aconteceu antes. Ele andava de lá e para cá e gritava, de lá e para cá, ó meu filho Absalão, Absalão meu filho, eu preferia ter morrido no seu lugar, meu filho. Esse é o pano de fundo para o texto que nós lemos no início. E não é à toa que sensatamente Joabe chama a atenção de Davi, dizendo em outras palavras aqui na nossa linguagem de hoje: Davi, Davi, meu rei, permita-me dizer isso, mas o Senhor está delirando, o Senhor está agindo como um louco. E aí ele completa: o Senhor odeia os que o amam e amam aqueles que o odeiam. E mostrou que os seus oficiais e os seus soldados não valem nada para o Senhor. Nós que estamos há 40 anos com o Senhor, somos fiéis. Eu estou vendo agora que o Senhor ficaria muito feliz que se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Queridos, esta frase, o Senhor odeia os que... Você, né? Se a gente fala Senhor, confunde com Deus. Fala você. Você, Davi. Você odeia os que o amam e ama aqueles que o odeiam. Mostra perfeitamente a codependência do rei Davi em relação ao seu filho Absalão. Trazendo para nós hoje, quantos maridos que são companheiros das suas esposas, fiéis, na tristeza, na alegria, na escassez, na fartura, na doença. Quantos maridos hoje estão ressentidos com as suas esposas, porque as suas esposas o abandonaram, não abandonaram geograficamente, para cuidar e se dedicar tão somente aos filhos, porque tem uma codependência doentia dos filhos. Eu acompanhei dezenas de mulheres que tinham seus filhos nas drogas, que fizeram de tudo, que acabaram com a sua própria vida, porque eram codependentes dos seus filhos, porque só valorizavam aquele que tinha o comportamento droga, e não valorizava a pessoa que estava ao seu lado ajudando todos os dias. Mas voltando, quando chega a notícia da morte de Absalão, ele fica chorando dias e dias, ao invés de entender que tão somente Absalão colheu daquilo que ele plantou. Ao invés de louvar a Deus pelo fim da revolução que colocou em perigo a sua própria vida, a vida das suas esposas, dos seus muitos filhos, dos seus muitos netos, de todos os seus amigos, do seu exército, do seu próprio governo, ao invés de louvar a Deus, ele ficava chorando que nem um homem fraco.
Ao invés de louvar e engrandecer os seus heróis de guerra, que mais uma vez lhe deram uma vitória e confirmaram o seu reinado, ele ficou chorando e gritando que nem um louco, por causa desse filho rebelde, traidor, profanador. Isto não é amor, isto é codependência, é uma relação doentia. Ele, Davi, o grande rei de Israel, ungido pelo profeta Samuel, o escolhido de Deus, o precursor do Messias, o homem forte, o homem guerreiro, vitorioso, o homem que conquistou mais terras para Israel, preferia ter morrido no lugar do homem que matou a traição o seu filho primogênito. Preferia ter morrido no lugar do homem que o humilhou como governador de Israel, mantendo relações sexuais públicas com as suas esposas. Do homem que queria matá-lo, tentou matá-lo, do homem que tirou o seu trono. Queridos, isso é doença, não é amor. A atitude de Davi foi tão incabível que o seu comandante disse, Joabe, tomou coragem e disse: olha, você está fazendo uma coisa muito errada. Queridos, para encerrarmos, se falamos de codependência, quero fechar então falando do que é amor, ou verdadeiro amor. Essa situação de Davi e Absalão é extremamente corriqueira em nossas famílias hoje. Mães que endeusam os seus filhos, que os tratam como príncipes e princesas, lares cujos filhos mandam em seus pais, escravizam os seus pais, que fazem com que seus pais trabalhem demais para dar-lhes o luxo que eles querem e coisas que estão acima do orçamento da família. Casamentos cujas mulheres se submetem àquela chantagem emocional do marido e até mesmo se submetem à violência, porque são carentes e dependentes do amor dele. Maridos codependentes de suas esposas, maridos que tão somente colocam dinheiro dentro de casa, mas são calados, são omissos, não tomam atitude, são como Davi, não agem, não colocam limites para a sua própria esposa, nem para os seus filhos, são dominados. Isso é codependência. Muitos, em nome da paz ou em nome do medo, não fazem que não veem para não perder o relacionamento. Dizem que em nome da paz, para ter paz eu fico quieto. Está errado. Isso é codependência. As coisas precisam ser colocadas no lugar, precisam ser restauradas com amor, mas com firmeza. O medo é a base da codependência. Amor é diferente. Amor é diferente. A Bíblia diz em 1 João 4,18 que o amor lança fora o medo. No amor genuíno não existe medo. Medo de perder, medo de depender, medo de confrontar, medo de consertar. O verdadeiro amor é corajoso, ele enfrenta a situação. O verdadeiro amor, segundo a Bíblia, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, ou seja, não age de uma maneira egoísta e não aceita comportamento egoísta. O verdadeiro amor não se ressente do mal, ou seja, não acha que sempre estão lhe devendo alguma coisa, e também não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, ou seja, não aceita comportamento destrutivo, nocivo. Não defende quem fez coisa errada, não passa a mão na cabeça, não fica omisso, como Davi fez. Você quer ver uma codependência muito comum? A mãe que trabalha fora. Mães que trabalham fora têm muita propensão de serem codependentes, porque acham que estão cometendo um terrível crime
de deixar a sua criança sem a sua presença. E aí, quando voltam para os seus lares, as crianças deitam, enrolam e elas fazem todas as vontades dos seus filhos. Amor, queridos, é exigente. Amor que não exige não é amor. Não é isso que a Bíblia diz sobre o próprio Deus. Deus corrige aquele quem ama. Queridos, estamos vivendo na dimensão do amor ou na dimensão da codependência? Se for na dimensão da codependência, precisamos aceitar o fato de que há um problema, que não dá para passar a mão, que não dá para empurrar com a barriga, que não dá para deixar embaixo do tapete. É necessário coragem para enfrentar, buscar ajuda. Quero dizer que todo comportamento doentio tem cura. Ninguém precisa viver uma relação de codependência. Pelo contrário, precisa ter coragem, buscar essa libertação, essa autonomia. Todos nós temos limites, nós não podemos viver duas vidas. Você não pode viver a sua e a do seu filho, você não pode viver a sua e do seu marido, você não pode viver a sua e da sua esposa. Deus te deu apenas uma. Você é um indivíduo indivisível. Você não pode viver pelo seu filho. Não podemos levar um peso que não é nosso. Já vi muitas mães e pais se acabarem com as suas próprias vidas, ou de repente até com o seu casamento, por serem codependentes dos filhos. Mas isto não é amor, é doença. Queridos, que Deus nos dê a graça mesmo, é só a graça de Deus, porque isso está muito dentro de nós. Está enraizado às vezes de anos e anos, para nós enxergarmos, mas que Deus também nos dê humildade para aceitar que estamos num relacionamento doentio. Nos dê humildade para levantar a mão e dizer: eu preciso de ajuda, eu percebi o quanto estou enroscado nesse mar de confusão, nessa dependência emocional. E o Evangelho tem uma boa notícia para cada um de nós. Jesus disse: conhecereis a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou a verdade, disse Jesus, eu vos libertarei. Quem nessa noite precisa se libertar dessa dependência emocional, dessa codependência? Jesus está aqui, pode ajudar. Essa pregação é tão somente para startar, para levantar essa questão, para abrir os nossos olhos. Está vindo aí um programa chamado 30 Semanas, ministério que a igreja vai começar, que vai tratar dessas questões. É um passo de humildade fazer inscrição para os 30 semanas, para esse curso. Deus pode e Deus quer restaurar o amor verdadeiro e sadio em nossos lares. Fecha os teus olhos. Pai, dá-nos a graça, Senhor, de enxergar em nós mesmos essa codependência. De fato, nós amamos demais os nossos filhos, mas dá-nos a luz do Teu Espírito para enxergar quando eles estão passando a linha divisória da nossa autoridade e daquilo que é amor. Nós os amamos incondicionalmente, mas eles se relacionam conosco por interesse. Dá que não sejamos ingênuos ao ponto de não enxergarmos isso, Senhor. Dá-nos coragem de enfrentar, ó Deus, os nossos limites. Dá-nos coragem de exercitar um amor sadio, puro, mas um amor justo, exigente, que não aceita relações doentias, Senhor. Ilumina nossa mente e o nosso coração e dá-nos graça,
porque por nós mesmos jamais nós conseguiremos. É em nome de Cristo que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém.